Olá, povo amado de Deus, paz e bem, este é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando dois santos, São Benedito e Santa Faustina Kowalska. Vamos pedir a intercessão desses dois grandes santos da igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Santo Evangelho que você vai encontrar aí na sua Bíblia em Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o versículo 42. Lucas 10, do versículo 38 até o versículo 42, que diz assim: Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e anda agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje nós temos a graça de ouvir esse relato do Evangelho de São Lucas tão conhecido. O Evangelho de Marta e Maria. Jesus está na sua missão, está na sua vida pública, e Jesus ele vai até Betânia. Betânia quer dizer a casa dos amigos de Deus. Essas duas irmãs, Marta e Maria, eram também irmãs de Lázaro, que era amigo de Jesus. Então, Betânia era o lugar que Jesus gostava de encontrar os seus amigos. E ali ele entra na casa de Marta e Maria e ele encontra duas posturas. Uma de atenção, de acolhida, embora o Evangelho diga que quem o recebeu foi Marta, mas quem ficou ali aos pés de Jesus, dando atenção para ele, escutando o que ele tinha para dizer, foi Maria, enquanto a Marta estava toda aperreada com a lida do dia a dia. Veja, meu povo, o problema não é trabalhar. Quem é que ia alimentar Jesus e os seus 12 discípulos? Quem que estava fazendo a comida? Quem que estava arrumando a casa para poder deixar tudo bonitinho para receber Jesus e os seus discípulos? Porque não era só Jesus ali. Jesus não andava sozinho. Jesus andava com seus discípulos. Então, era comum que Marta se preocupasse mesmo. Mas o problema não é trabalhar. A gente precisa trabalhar. A gente precisa ter, sim, as mãos de Marta. Arregaçar as mangas e trabalhar. Buscar o pão de cada dia. Trabalhar no reino de Deus. Mas a gente precisa compreender que muitas vezes essa vida corrida e agitada que a gente leva se torna um veneno para a nossa fé. Quantas e quantas vezes eu já acompanhei pessoas e eu mesmo passei por isso. De pessoas que já estão com Jesus dentro de casa, posso dizer assim, como Marta estava, mas que infelizmente vivem uma agitação, uma perturbação interior tão grande por causa das muitas obrigações, dos muitos afazeres, que o cansaço ele extrapola e vira uma coisa chamada exaustão. Você já deve ter escutado de alguém da igreja, algum padre, alguma freira, algum bispo, algum consagrado, algum líder de comunidade que teve uma estafa. Quantos padres cansados, porque tem 50, 60 comunidades,
toda a parte sacramental, toda a parte administrativa, e o tempo todo mundo só liga para perguntar: o senhor pode isso, o senhor pode aquilo, o senhor tem disponibilidade para isso, o senhor tem disponibilidade para aquilo, batiza, casa, confessa. Não estou dizendo que não tem que fazer isso porque é próprio da nossa vida, mas às vezes a gente precisa compreender que o padre ele não é um funcionário do sagrado, ele é um homem de Deus. Ele precisa de um tempo para poder descansar, ele precisa de um tempo para rezar, ele precisa de um tempo para estudar, assim como todos nós. Precisamos disso. E a gente muitas vezes não, a gente vive que nem Marta tonta, para cima e para baixo, fazendo, e esquecendo a melhor parte. Que Jesus disse aqui, olha, a tua irmã que ficou aqui me escutando, ela escolheu a melhor parte. O nosso querido beato Carla Kutz, ele dizia: o meu projeto de vida, o menino morreu com 15 anos de idade, tinha um projeto de vida. Ele dizia: meu projeto de vida é estar sempre unido a Cristo, sempre unido a Jesus, sempre unido a Jesus. Será que hoje, se eu parar e perguntar para você, hoje, se você pudesse se colocar no Evangelho, e é importante fazer isso, tá? Se coloque dentro do Evangelho e se pergunte: quem é você no Evangelho de hoje? Quem sou eu no Evangelho de hoje? Eu confesso para vocês que mesmo sendo um religioso, um capuchinho, um padre, muitas vezes eu estou como Marta também. Eu preciso parar e dizer: olha, calma, peraí, baixa a bola. Eu não posso ser um funcionário do sagrado. Por isso que quantas e quantas vezes eu preciso, com muita dor no meu coração, dizer um não. Porque senão, se eu ficar abrindo a agenda de segunda a segunda, manhã, tarde e noite tem coisa para fazer. E o tempo que eu preciso para poder estar com Jesus, ouvindo Jesus na oração, me informando. Então, meu povo, por favor, para um pouco. Dedica um tempo para a oração no seu dia a dia. Uma vez o Frei Raniero Cantalamessa, ele fez uma pregação muito bonita falando sobre o perigo do ativismo. O ativismo que gera estafa, que gera depressão, que gera burnout, que gera tantas e tantas doenças emocionais, no âmbito psicológico, um verdadeiro prejuízo para a nossa vida. Eu lembro que o Frei Raniero, falando sobre o risco, o perigo do ativismo, ele dizia que um missionário que não tem tempo para estar com Jesus, para ser Maria aos pés do Senhor, é como um bombeiro que é chamado para apagar um incêndio e chega lá e não tem água. Ele esqueceu de colocar água. E como é que ele vai apagar o fogo? Eu tenho certeza que todo dia você tem que apagar fogo. As dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos. Mas se você não se reabastece, se você não se enche de Deus, se você não pede o Espírito Santo diariamente e fica como Maria aos pés de Jesus, o que você vai dar para os outros? O que nós vamos oferecer para os outros? Nós mesmos, nós não podemos alimentar. O que alimenta é a palavra de Deus, através de nós, que está em nós e ela age através de nós. Mas se a gente ficar se dando, só a gente mesmo, daqui a pouco seca. Jesus é a fonte. E por isso que a gente precisa estar com Ele sempre. Então, meus amados irmãos e irmãs, precisamos ter as mãos de Marta, sim. Mas precisamos ter, sim, o coração de Maria. Que a gente possa aprender a estar com o Senhor. Escolher a melhor parte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho
Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem, quero te pedir uma coisa. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Seja um missionário junto comigo. Faça essa palavra chegar a mais e mais pessoas. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.